E nós temos vivido esse tempo de unidade. Algumas pessoas têm falado: pastor, recentemente nós tivemos o ano da comunhão, e é uma marca da IBA. Como assim, né? Falar novamente de unidade. Na verdade, esse é um tema que ele não se expira, na verdade é um tema que se agrega cada vez mais, e o que nós desejamos nesse ano é aprofundarmos, imergirmos mais no conhecimento de Deus e em experiências práticas que nos conduzam a essa unidade bíblica. Amém? Então nós estamos falando desde da virada do ano. Quantos estavam aqui na virada do ano, no culto da virada? Olha só, muitos amorosos. Então, foi um culto maravilhoso. E ali nós startamos, então, essa mensagem. Uma mensagem que vai ecoar nos 366 dias desse ano bissexto. E naquela ocasião, nós falamos e demos algumas ênfases. Eu queria também fazer um pouco desse apanhado, para que você, talvez que chegou depois dessa sequência de mensagens, ou está nos visitando hoje, você possa assim se localizar e fluir também na mensagem de hoje. Mas antes, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 4, versículo de número 1. Eu gostaria também de falar para aqueles que não receberam os alvos de 2024, você ficou sem, porque realmente eles se esgotaram. Olha só, a igreja está crescendo, nós fizemos 1000 alvos, e não deu, faltaram muitos alvos para serem entregues. Então isso é um sinal que o Senhor tem realmente derramado a graça dele sobre esse ministério. Mas eu pedi na gráfica, essa semana fica pronto, nós estaremos distribuindo aqueles que não receberam a partir do domingo que vem. Efésios capítulo 4, versículo 1 ao 6, a Bíblia diz assim: por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Pai, essa é a sua palavra, e nós cremos que ela é poderosa para mudar realidades. Ela tem um poder redentor da salvação, da cura, da libertação, que, ó Deus, ela chegue aos nossos corações, e que cada um que tem ouvidos para ouvir, ouçam o que o Espírito diz à igreja, e saiam daqui transformados, impactados, e também levando consigo uma reflexão daquilo que eles são em Ti, no Senhor, e vivam esta unidade para o louvor da sua glória. Usa, Senhor, o pregador nesta noite, no nome de Jesus. Todos digam amém. A mensagem de hoje tem o título Um Só Corpo. Mas essa mensagem de hoje, eu poderia dizer que é uma mensagem de uma minissérie de 4 capítulos. O primeiro capítulo se deu exatamente na virada do ano. No culto da virada, nós citamos a carta de Paulo aos Efésios. Nós falamos que essa carta, principalmente no capítulo 4 em diante, ou pelo menos no capítulo 4, dá-se uma ênfase à unidade do corpo e ao plano de Deus para que esse corpo, que somos nós, a igreja, cresça rumo à maturidade. Também falamos naquela ocasião, na virada do ano, no culto lindo da virada, baseado em Efésios 4, que na prática
nós devemos andar com humildade, com mansidão, com paciência, com tolerância em amor e também termos disposição para fazermos tudo para guardar a unidade. E esse é o versículo-chave, Efésios 4:3 do ano. Fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então nós ministramos isso naquela ocasião, mas depois da virada nós tivemos o primeiro domingo do mês, o primeiro domingo do ano, e era a ceia. Quantos estiveram na ceia do Senhor? Amém? Então você também recebeu essa palavra. Na ceia, no culto da ceia, nós destacamos que para vivermos uma unidade sem precedentes, nós não podemos ser como Caim. Antes nós devemos responder uma pergunta como? Sem julgamento e cuidado e proteção. Qual que é a pergunta? Onde está o seu irmão? Olha só a igreja, em uníssono. Aprendemos isso. Você se lembra? Na ceia, no culto da ceia. Segunda mensagem da minissérie. No domingo passado foi a terceira mensagem nessa sequência falando sobre a unidade. E no culto da família, no domingo passado, a tônica foi rejeitarmos todo o espírito de divisão e buscarmos um nível mais profundo de unidade que contemple a mesma linguagem, propósito e obras. Diga, linguagem, propósito e obras. Quantos recebem isso em nome de Jesus? Amém? Então nós ministramos isso, porque sabemos que o Senhor nos conduziu de uma forma bem, assim, gostosa, por essa primeira temporada, dessa temática unidade. E hoje eu quero fechar esse primeiro ciclo. Como eu falei, nós vamos não apenas no púlpito, vamos estar compartilhando sobre a unidade, o que temos experimentado, vivenciado. Nós tivemos um testemunho muito poderoso, eu me lembrei, um irmão, um desses cultos, salvo engano, foi o culto da família, desculpa, foi o culto da ceia, onde está o seu irmão. E eu também nunca tinha feito isso, mas falei, olha, você que está aqui, se você tiver paz agora, se você estiver sendo incomodado pelo Espírito Santo, pega o seu telefone e manda uma mensagem para um irmão, porque nós nos tornamos eternamente responsáveis por aquilo que cativamos. Então nós estamos felizes aqui, mas uma cadeira vazia e você se lembrar do irmão que não está aqui, é de nossa responsabilidade. Então se você é tocado agora, pega o seu telefone, manda uma mensagem, fala, olha, aqui sabe onde eu estou? Estou na casa do Pai, eu estou ceando na mesa com Jesus, com os meus irmãos, mas poderia ser melhor se você estivesse aqui. Eu sinto tanta sua falta e falei para que todos fizessem isso, aqueles que se sentissem paz. E um irmão recebeu essa palavra e pegou o celular e mandou. E quando ele mandou essa mensagem, ele não tinha outro nome, veio um nome assim na mente dele, que participou com ele no encontro. E naquela semana, esse irmão, ele estava um pouco afastado da comunhão, e ele teve um problema sério fora, e aí esse daqui da casa, da IBA, me ligou, falou, pastor, o irmão está com esse problema, me ligou, precisa de ajuda, e eu preciso ir lá, o que eu faço? Eu falei, vai lá. Eu sei que ele queria que eu fosse, mas naquele momento eu não tinha como em tempo real acudir. Então eu falei, vai, depois nós, em segundo momento a gente vai, faz a visita também. Aí ele ainda confirmou com a esposa, o que eu devo fazer? Aí ela falou, o que o pastor disse? Vai lá então, vai lá. E ele foi. E tirou o irmão da boca do leão. E resgatou. Agora o detalhe, quem que era esse irmão? Era aquele para quem ele tinha mandado a mensagem no culto, onde está o seu irmão. Então veja que isso não são coincidências, mas são providências. Que falar de unidade não é simplesmente falar uma coisa politicamente correta, né?
Não, nós não queremos nada disso, nenhuma perfumaria, queremos vivenciar como nunca antes isso. E eu tenho certeza que o Senhor nos conduziu para vivermos isso. E hoje, então, na quarta mensagem, fechando esse ciclo, nós vamos voltar para Efésios, voltamos para Efésios, para confirmar que a unidade bíblica é singular. Muitas vezes nós falamos da unidade em meio à diversidade, e de fato, a Igreja de Cristo, ela reúne pessoas diversas. Por isso, quando Jesus nos uniu, não existe mais grego, não existe mais judeu, não existe mais livre, não existe mais escravo, não existe mais homem, mulher, negro ou branco, não. Somos um, amém? Mesmo sendo distintos ou diversos. Mas nós vamos entender hoje que a unidade bíblica não tem a ver com simplesmente ajuntar os diferentes, mas pegar os diferentes e amalgamá-los. Eu estava lendo, porque eu sempre falo isso, e eu sei que é um processo químico. Eu não sei se é o chumbo com mercúrio, quem é dentista aí? Acho que nem está fazendo mais amálgama como antigamente, né? Agora é mais resina, mas segundo o que eu li, a mistura, são dois elementos diferentes, mas quando misturam, eles se tornam um produto coeso, e não dá mais para tirar o chumbo, não dá mais para tirar o mercúrio, não dá mais, porque eles foram amalgamados, e quando é colocado no dente, também faz uma composição única. O que eu quero dizer é o seguinte, que a unidade bíblica, ela é singular, porque ela, embora contemple a diversidade, mas ela nos une, e somos um, amém, Jesus? Porque muitas vezes, a fala da diversidade, ela conduz ao ecumenismo. Então, às vezes a gente fica assim, não, todo mundo, e nós vamos ver que não é bem assim. Unidade precisa ser bíblica, e a unidade bíblica é singular. E nós olhando para esse texto de Efésios 4, Paulo, nesse contexto, ele faz duas exortações, e depois ele faz uma colocação. As exortações são, andem de modo digno. E a segunda exortação, perseverem na unidade. Façam tudo para perseverar na unidade. Mas logo depois dessa exortação, Paulo, ele lança aqui 7 fundamentos espirituais básicos que contempla ou que faz com que a igreja se assente e mantenha a unidade. Quantos fundamentos? Diga 7. Então Paulo, ele mostra 7 fundamentos nesse texto que nós lemos, e esses fundamentos, eles são fundamentos espirituais, eles dão base para a igreja, para que ela se firme, que ela se assente, não apenas isso, mas que ela se mantenha, diga, unida. Então o primeiro fundamento é um só corpo. Quantos corpos? Um. Amém? Vamos fazer como de manhã, né, Ross? Eu vou falar assim, eu vou falar o fundamento e você vai falar só assim, ó, um. Assim, se o fundamento for feminino, aí você fala uma, ok? Combinado? Está filmando, está gravando, tá bom? Eu vou falar o fundamento, já vou falar os 7, nós já lemos, depois nós vamos ponto a ponto, vai ser legal. Então vamos lá. Corpo, Espírito, esperança, Senhor, fé, batismo, Deus e Pai. Esses são os 7 fundamentos. A minha pergunta, quando Paulo fala um corpo, quando Paulo fala uma esperança, isso dá sentido de pluralidade. L com R perto é difícil falar, né? Pluralidade ou singularidade? Singular, é um, é uma. Isso tem um sentido. Por isso nós somos muitos,
membros, mas fazemos parte de um só corpo. E isso precisa entrar na nossa veia. Nós vamos andar tão amalgamados como nunca antes, pastor Rodrigo. Nós vamos ver cada milagre acontecer, porque nessa unidade de comunhão, o que acontece no ambiente assim? Atrai naturalmente a bênção e a vida. E o que nós precisamos? Da bênção do Senhor e da vida de Deus. Vamos experimentar coisas tremendas, como essa que eu narrei, do irmão que vai lá na boca do leão tirar o irmãozinho, e ele entendeu que tem um sacerdócio universal, que se o pastor for, eu vou, se ele não for, eu vou também, do mesmo jeito, porque somos responsáveis uns pelos outros, porque somos, quantos corpos? Um corpo. Ninguém pode ter mais do que um corpo. Não, pastor, eu e minha esposa. Você tem um só corpo, sua esposa tem o corpo dela. Amém, Jesus? Que seja assim. Claro que vocês se tornam uma só carne, se tornaram nessa uma junção monossomática, uma só carne. Mas preste atenção, você tem um corpo e ela tem um corpo. Em Cristo, na união matrimonial, se tornaram uma só carne. Mas ninguém pode ter mais de um corpo. Por isso, todo aquele que nasceu de novo, quantos nasceram de novo? É membro do mesmo corpo espiritual. Quem nasceu de novo aí, levanta a mãozinha. Olha a sua volta aí. Todas essas pessoas fazem parte do mesmo corpo espiritual que você faz parte. E nós vamos ler rapidamente aqui em 1 aos Coríntios capítulo 12. Paulo vai falando sobre dons espirituais. Ele para e fala sobre a unidade da igreja. Depois ele vai falar que o dom supremo é o amor. Preste atenção, Paulo trata em 1 aos Coríntios 12 da unidade orgânica da igreja. Eu queria que você abrisse comigo lá. Ele compara a igreja com um corpo humano. Quantos estão recebendo algo aqui nessa noite? Aleluia. E agora à noite a minha voz melhorou. Eliane, melhorou? De manhã. Então, 1 Coríntios 12 diz assim: irmãos, não quero. É isso mesmo? Não, desculpa. É 12. 1 Coríntios 12. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Vamos ler o 13. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados, em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Nós bebemos da mesma fonte. E isso é significativo, porque veja agora no verso 27 desse mesmo texto que nós lemos, verso 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo. Quantos corpos? Um só. Vocês são o corpo de Cristo, e individualmente membros deste corpo. Então, quantos membros há? Muitos. Mas quantos corpos há? Um só. Amém, Jesus? Então nós precisamos entender isso. Parece algo assim tão singelo e tão óbvio, mas na prática nós não levamos em consideração. Por isso que há uma tendência na carne de facção e divisão, porque nós não entendemos o princípio espiritual que somos um só corpo, e ninguém faz mal ao seu próprio corpo. Faz? A mão entrou vai fazer motim com o pé para sabotar e acabar, não vai fazer isso. É ou não é? Todos cooperam para o bem do corpo. Agora preste atenção, talvez você está aqui nessa Igreja Batista do Amor, Avenida Francisco Ribeiro,
1555, CNPJ 11 482378 1000 de ré barra 95, fala assim: eu sou membro do corpo. Não necessariamente, alguns são membros de uma instituição religiosa, de uma associação religiosa, às vezes gostam do ambiente religioso, mas não nasceram de novo. Nós só temos como atestar que alguém faz parte desse mesmo corpo quando a pessoa nasce de novo. Então isso é diferente de ser membro de uma associação religiosa. Nós não somos simplesmente, membros de uma associação religiosa, nós somos membros do corpo de Cristo. E olha só, para você ter uma ideia, todas as igrejas cristãs genuínas em Uberlândia fazem parte do mesmo corpo. Ah, pastor, mas aquela também, se nasceu de novo, se for uma igreja bíblica, nasceu de novo, é do corpo de Cristo. E aquela lá no Japão é do corpo de Cristo. Então o irmão cristão no Japão está inserido, imerso no mesmo corpo espiritual que eu e você aqui, cristão brasileiro. Você pode dar um glória a Deus por isso? Isso não é bom? É maravilhoso, porque quando você for para o Japão, espero que tenha um irmão para te receber lá, com ósculo santo, com hospitalidade na casa dele. Fala amém, para que isso aconteça, quando você for enviado pela Igreja Batista do Amor para o Japão, fazer missões. Aí tem uns crentes que é mais assim, de fé, né? Então um só corpo é o primeiro fundamento. Qual que é o segundo fundamento? Um só Espírito. A respeito do primeiro fundamento, só queria citar também que na unidade, esse aqui precisa ser falado, na unidade do corpo, não há parte mais importante, porque também o desserviço que às vezes acontece no meio da cristandade é quando uns são e outros não. Não existe isso. Na unidade do corpo de Cristo, todos são, diga todos são. Uns são e uns somos nós, amém? Há uma unção sobre a sua vida. Então, na unidade do corpo não há parte mais importante. Aliás, Paulo, aqui depois você vai ler 1 Coríntios capítulo 12, do 12 em diante, a unidade orgânica da igreja. Paulo fala assim: até aqueles membros que são mais frágeis, que nós reputamos como mais indecorosos, nós revestimos de grande honra. Então deveria ser assim no nosso meio também. Talvez o menorzinho, talvez o mais desprovido, talvez o mais frágil, é o que deveria ter mais honra. Por quê? Para que todos tenham o seu lugar, todos tenham o seu lugar no corpo, amém? Um só Espírito, nos foi dado beber de um só Espírito. Nós lemos aqui também no verso 13 desse capítulo 12 de 1 Coríntios. É evidente, um só Espírito, porque se há um só corpo, nós temos também um só Espírito. E o corpo só tem vida pelo Espírito. Se você não tivesse Espírito, não teria vida no seu corpo. Assim também a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, mas precisa do Espírito de Cristo, o Espírito Santo, para ela ter vida. Por isso, eu creio que não foi assim, aleatoriamente, que Paulo fala primeiro um só corpo, depois ele fala um só Espírito, porque o corpo sem Espírito não tem vida. Então ele fala um só corpo, diga um só corpo, um só Espírito. Diga-se, o corpo sem Espírito não tem vida. E o Espírito que habita nesse corpo espiritual é o Espírito Santo de Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Agora olha só que interessante, intrigante. Embora haja uma variedade de espíritos malignos, Marcos 5,9 diz isso, só existe um Espírito Santo. Então, mais uma vez mostra a singularidade da unidade. Existe um só Espírito, como existe um só corpo. O mesmo Espírito habita em cada um de nós cristãos. Pergunta-se para o seu irmão assim, fala assim para ele assim, olha para ele e fala assim: em mim habita o Espírito Santo.
Agora pergunta para ele assim, com toda humildade, viu? Não seja orgulhoso, porque você falou, em mim habita o Espírito Santo. Aí fala assim, e quem habita em você? Aí ouve a resposta dele. Qual foi a resposta dele? Qual que foi a resposta da pessoa aí? Qual que foi a resposta dessa pessoa? Ó, ó. Glória a Deus. Então, mesmo Espírito que habita em você, habita no irmão que está do seu lado. Olha que maravilha. Oh. Então, não pode haver divisão. Acaso o corpo de Cristo está dividido? Não. Não está. Preste atenção. Muitas vezes na caminhada, nós temos, claro, desafios por causa das nossas diferenças. Diferença o quê? De personalidade, de gosto, de experiência de vida, de várias coisas. Da onde nasceu, não é verdade? Tem várias coisas que nos distinguem. Isso é bom, é salutar. Mas é evidente que quando coloca todo mundo junto, o que vai acontecer? Naturalmente, vai dar uma faísca, não vai? Pastor na igreja, vai dar uma faísca. Tem que dar uma faísca. Sabe por quê? Porque Salomão disse, assim como o ferro com ferro se afia, assim o homem e seu amigo. O irmão que está do seu lado é seu amigo, ele tem o mesmo Espírito Santo que é seu amigo, habitando dele. Então, quando vocês andam juntos, sai um pouco de faísca, mas estão se afiando para ficar modelado até o dia de Cristo Jesus. Você já ajudou ele a ficar bem modelado. E ele também te ajudou. Olha só que bênção. Só não pede baixa. Amém? Pessoas carnais nesse processo, elas falam assim, pastor, sabe, eu tenho tentado. Filho, tenho. Mas aquele irmão é difícil demais. Quem conhece um irmão difícil? Não, não falo não. Então, deixa eu falar, olha só, você quer ser carnal ou espiritual? Então tá bom. O carnal, ele chega assim para o pastor e fala assim, pastor, aquele irmão é difícil. Como se ele fosse fácil, né? Como se ele fosse, sabe, a quarta pessoa da trindade, né? Aquele irmão é difícil, pastor. Agora o espiritual, como que o espiritual chega? Pastor, eu conheci o irmão, como que é o nome dele? Não vou falar um nome, porque pode ser que seja o seu, você acha que eu estou fazendo uma encomendada aqui, mas... Ricardo. Você conheceu? Aí eu falei assim, nossa, Ricardo... Aí o irmão espiritual fala assim, pastor, edifício de Deus é esse irmão Ricardo. É diferente? Paulo falou que nós somos lavoura de Deus e edifício de Deus. Somos uma construção e estamos em construção. Enquanto isso, o Espírito Santo está habitando em nós e nos fazendo crescer. Unidade e maturidade por meio, crescimento e maturidade por meio da unidade. O carnal fala, é difícil. O irmão é difícil. O espiritual fala, edifício de Deus é você. Amém? Então esquece que você conhece um irmão difícil. Você não conhece. Ele é edifício de Deus. Está em processo. Amém? Talvez ainda não foi, ainda a obra dele, cadê o Tiago? Tiago, engenheiro, a obra dele ainda não está acabada, né? Como a nossa não está, né? Mas o Senhor é fiel para completar essa obra até o dia final. Amém, Jesus? Quem está recebendo algo nesta noite? Amém? E deixa eu falar algo aqui também com relação ao mesmo Espírito. Também, querido, não fala isso para o pastor Ricardo, não, tá? Eu vou contar aqui, ele não gosta, não.
Não disse que eu falei não, tá? Mas ele não gosta disso. Então, o irmão chega assim: pastor, está difícil, pastor. Gente, está difícil, assim, a gente sabe que o mundo jaz no maligno nas situações, mas a gente é solução. Amém? Então, está difícil, pastor. E sabe, eu tentei conviver com aquela pessoa, mas sabe, eu não sei se esse irmão dá uma recaída e fala assim: mas o meu santo não está batendo com o dele, não. Eu falei: de onde que ele tirou essa frase aí? Não é do crentez nosso, ortodoxo. O meu santo está batendo com... Aí ô irmão, peraí, mas você nasceu de novo? Nasci, pastor, claro. E o irmão nasceu de novo? Nasceu. Então, o irmão tem o Espírito Santo? Tem. E você tem o Espírito Santo? Tem. Ué, então o seu santo tem que bater com o dele, que é o mesmo. É o mesmo santo, é o mesmo Espírito Santo. Não tem essa de não bater. Muitas vezes é porque a gente não quer conviver. Porque a gente quer o quê? O atalho. O John Maxwell, ele costuma dizer que a maior distância entre dois pontos chama-se atalho. Porque o que dá de prejuízo nessa distância que você achou que seria curta, torna uma jornada às vezes interminável. A maior distância entre dois pontos chama-se atalho. Não foi assim com Israel? Bom, então, não diga isso. Diga: pastor, o meu santo bate com o do irmão, porque nós temos o Espírito Santo. Aleluia. Uma só esperança é o terceiro fundamento, e em nome de Jesus vou chegar ao sétimo no prazo do culto. Uma só esperança. Qual que é a única esperança, a nossa esperança comum? Qual que é a nossa esperança comum, igreja? Cristo. Em Colossenses capítulo 1, verso 27, diz assim: Cristo em você, em vocês, é a esperança da glória. Diga, vamos falar na primeira do plural? Fala assim: Cristo em nós. Não, mas com voz de crente, assim, bem avivado, e voz de muitas... Cristo em nós, a esperança da glória. Então, qual que é a nossa esperança? Cristo. Só que, veja, Cristo em nós... Ele está em nós, está, mas nós já somos como Ele é? Ainda não. Nós não temos corpo glorificado, o pecado ainda habita na nossa carne. Então, naquele dia, nós seremos exatamente como Ele é. A Bíblia diz isso. Então, qual que é a nossa esperança? É Cristo. Mas a nossa esperança é a volta de Cristo, a segunda vinda de Cristo. Ué, pastor, não sabia, não estava esperando, era comprar um carro esse ano. Então nós não estamos unidos não, porque todo crente que se preza tem que esperar Cristo, acima de qualquer outra coisa, acima de carro, apartamento, viagem, casamento na terra, porque na verdade quem é Cristo? É o noivo. E quem é a igreja? E o que a noiva fica esperando? O noivo. Inclusive eu acho que eu vou mudar os casamentos, eu vejo o noivo esperando a noiva, passa 1 hora, 2 horas e a noiva não vem. Uai, está errado. A noiva vai ficar aqui e o noivo que vai vir lá. Aí, olha lá, chegou o noivo. Nossa, demorou, hein, mas adentre. Aí o noivo chega. Vocês estavam me esperando. A noiva estava me esperando. Nossa esperança é pelo noivo. Nossa esperança não é, sabe, uma predileção no nosso coração. Nossa esperança é uma pessoa, é Cristo. Só há unidade entre aqueles que têm essa mesma esperança, e que essa esperança não se limite a Cristo somente nesta terra. Paulo também disse: se a minha esperança em Cristo se limita somente a esta terra, eu serei o mais infeliz de todos os homens. E por isso que existe muita gente infeliz. Por quê? Porque está esperando somente nesta terra. E está acabando o tempo, pastor. 70, 80, passar disso é cansaço, enfado. Eu tenho que fazer tudo e tal. Cuida das coisas de Deus, que Deus vai cuidar das suas.
Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça dele, todas as coisas que você quer usufruir nessa terra, Ele vai te dar aquilo que você necessita, porque Ele é dono do ouro e da prata. Querido, é perda de tempo correr atrás dessas coisas, porque é vaidade, é correr atrás do vento. Corra atrás de um outro vento, pneuma, o Espírito Santo, para que Ele venha e sopre na sua vida e mude as perspectivas, e a sua esperança não seja outra senão Cristo. Amém? Porque eu estou vendo às vezes crente com esperança na mega sena da virada. Não, pastor, não jogo não, só joguei na mega sena da virada porque estava muito acumulado. Querido, você não é crente não, né? É onde que fala que crente joga, faz jogo de azar, aposta? Não está escrito isso. Qual que é o princípio do jogo? Inverso da Bíblia. A Bíblia fala que o grão de trigo, um veio, morreu, para que todos ganhassem. No jogo, um ganha, ou seja, todos perdem para um só ganhar. Olha só. Então, a nossa esperança não é na mega cena da virada, a nossa esperança não está na promoção. Hoje eu fiquei pensando assim, eu acho que eu vou ser promovido a major. Não, esqueci, eu não sou mais da Polícia Militar de Minas Gerais, desde 2017. Agora eu seria, tem gente da minha turma de major para tenente-coronel. Aí eu falei, mas eu não vou ser promovido esse ano. Mas minha esperança não é essa. Minha esperança é a promoção de ser cidadão do céu. Não tem nada demais você esperar uma promoção no seu trabalho. É lícito, trabalhe, progrida. Só que isso não é sua esperança comum. Há esperança singular. Existem muitas esperanças, mas a esperança é Cristo. Quem está entendendo isso? Billy Graham. Quem já ouviu falar de Billy Graham? Pastor norte-americano, batista, o influente, foi conselheiro de muitos chefes de estado, de presidentes nos Estados Unidos, do Kennedy, enfim, um homem de Deus, sabe, ele fez uma obra incrível de evangelismo, ele era evangelista também no mundo, deixou um legado maravilhoso. E rapidamente, Billy Graham, em certo momento, pastor Carlos deve lembrar disso, dessa história, ele era tão influente, não só no meio eclesiástico, mas fora dele, e aí os republicanos nos Estados Unidos falaram para ele, olha, o senhor precisa passar pelas prévias do partido republicano, porque o senhor vai passar com folga, e não somente isso, depois que o senhor for o candidato do partido, o senhor vai ganhar essa eleição, e ganharia mesmo, porque o homem era influente, dentro e fora da igreja, sabe, no meio do povo de Deus, fora dele, no meio político, porque ele orava, ele profetizava, aconselhava chefes de estado. Billy Graham, então, quando recebeu esse convite, ele foi muito claro, né? E falou, olha, estou imensamente honrado, não há como mensurar a minha alegria e a estima por ter sido lembrado dessa forma. Mas eu preciso dizer algo a vocês. Eu sou pregador do Evangelho e eu não posso me rebaixar para ser presidente dos Estados Unidos da América. A esperança do homem era outra. Você está entendendo? Então a nossa esperança não está no casamento. Eu, quando fui casar, eu queria casar. Amém? Você não entendeu? Porque eu falei assim, será? Eu com esse chassi aqui eu vou. Aí eis que aparece a Ana, eu falei assim, será que é ela? E a minha esperança era eu casar com a Ana. E eu consegui. E depois de amanhã vão fazer 25 anos, bodas de prata. Amém? Hã? Pastel? Ué, pode ser hoje, hein?
Quem vai pagar um pastel para nós aí? Amém? O que eu quero dizer é o seguinte: é um plano de vida, sim, mas a nossa esperança não é um casamento, e muito menos o descasamento, porque hoje tem gente casada que a esperança dele é separar. Hoje o povo riu de manhã, eu falei assim, mas infelizmente, a esperança da pessoa casada é descasar. Não é vontade de Deus. Porque separar, a própria palavra fala de divisão, Deus não é Deus de divisão. Separação e confusão, Deus não é Deus de confusão. Nossa esperança não está na política partidária, não está em nada disso. Nossa esperança é Cristo, amém? Um só Senhor é o próximo fundamento. Só podemos ser um com alguém que reconhece Jesus como Senhor. E este reconhecimento é um grande passo em direção à unidade. Paulo disse, Senhor deles e nosso. O governo está sobre os nossos ombros, ou de um presidente, ou de um rei. Não, o governo está sobre os ombros de Jesus. Então, Ele é o nosso Senhor. Diga, Jesus é o meu Senhor. Amém? Sabe, nós precisamos aprender com o John Wesley. John Wesley tem uma frase também célebre. Ele diz assim: levanto pela manhã e presto continência para o capitão de minha salvação e pergunto, quais são as ordens hoje? Porque Jesus não é só Salvador, Ele é Senhor, e Ele tem que governar a nossa vida, Ele tem que dar direção à nossa vida, Ele tem que ter primazia e precedência na nossa vontade e decisão. Ah, eu queria fazer isso. Será como o Senhor faria, Jesus? Então pronto, acabou a conversa. Ah, eu gostaria, eu não quero fazer isso. O que o Senhor? Eu faria, ou seja. Então veja bem, um só Senhor, por quê? Porque não existem duas cabeças. Um corpo com duas cabeças é um monstro. Existe só uma cabeça, e a cabeça desse corpo chama-se Cristo Jesus. Por isso Ele se tornou o único Senhor e Salvador das nossas vidas. E nós só podemos ser um com alguém que reconhece esse mesmo senhorio. Por isso não existe ecumenismo. Unidade não é sinônimo de ecumenismo, ou ecumenismo não é sinônimo de unidade, porque não é o fato de estarmos já juntados no mesmo espaço, sob uma proposta religiosa, que nós somos um. Não, somos um se nós reconhecermos o mesmo Senhor, que é Jesus Cristo de Nazaré. Eu não estou fazendo aqui apologia que nós não devemos ir a um culto ecumênico. Pelo contrário, no final do ano passado nós fizemos parte de um culto ecumênico lindo, por sinal, e o ministério de louvor da nossa igreja foi nessa formatura, e era um culto ecumênico. E aonde tem que estar a luz? Onde precisa. Onde tem que estar o sal? É na terra. Então nós fomos e fizemos a nossa parte, mas ministrar, falar, anunciar está muito diferente de falarmos com a pessoa lá. Nós somos um. Não somos, não porque nós fazemos acepção, não porque nós somos melhores, é porque nós não temos o mesmo Senhor. E por isso, queridos, principalmente vocês que estão casados, estão com a esperança de casar, a Bíblia fala jugo desigual. O que é jugo desigual? É uma pessoa que já fez de Jesus seu Senhor, se ajuntar, se casar, entrar numa aliança indissolúvel, que é o casamento, com uma pessoa que não fez ainda Jesus como Senhor. Vai dar problema? Mas eu não quero Bíblia, eu não quero o senhorio de Cristo, eu só quero a salvação dele. Mas não tem jeito, é um pacote, Salvador e Senhor. E que bom que Ele é Senhor, porque eu não sei, as minhas vontades são rasas, as minhas vontades, as minhas decisões são frágeis. Eu prefiro mesmo promover os autos para as mãos do meu mestre, do meu capitão, capitão da minha salvação, e dizer quais são as ordens para hoje, porque eu não sei
para onde ir, não sei o que fazer, não tenho certeza do que se eu fizer vai ser permanente, só o Senhor tem palavras de vida eterna. Mas quem faz a vontade de Deus permanece eternamente. Um só Senhor, um só Senhor. Então esse é o reconhecer que um só Senhor é um grande passo em direção à unidade. Agora preste atenção, Jesus nunca estará dividido, por isso nós falamos também, durante essa série, nós citamos aqui o início da carta de Paulo aos Coríntios, dizendo que Paulo estava exortando ali os irmãos, porque eles estavam divididos. Uns diziam, eu sou de Paulo, outros, eu sou de Apolo, outros, eu sou de Cefas, que é Pedro, e outros diziam, eu sou de Cristo. E Paulo começa a dizer, acaso Cristo está dividido? Por acaso Cristo está dividido? Não. Então façam dele um único Senhor, porque as opiniões e essas divergências bobas, elas vão ser dissipadas. É nesse nível que nós vamos andar em 2024. Quem diz amém aí? Amém, Jesus? Você está recebendo isso? Nós estamos começando bem profundo, cavando valas profundas durante o mês inteiro. Eu sei que talvez você queria uma coisa que rodopiasse mais, alguma coisa assim. Amém, Deus vai prover para a gente também. Apesar que esse culto foi tão cheio da presença, né? Mover o momento de oração, mas ensino é palavra, é Bíblia. Amém, Jesus? E para a gente ir para o final, uma só fé. Uma só fé. Sabe qual fé é essa? É aquela que Spurgeon também disse: a minha fé não repousa sobre o que eu sou, ou serei, ou sinto, ou sei, mas sobre o que Cristo é, sobre o que Ele fez e sobre o que Ele está fazendo agora em mim. Essa é a fé, é a única fé, é a fé que é transferida por Jesus, porque Ele é o autor, o mentor desta fé, Ele é o consumador desta fé, Ele nos ajuda a que ela se consume na nossa vida. Esta fé é aquela que emana da palavra de Deus, dos oráculos de Deus, e é através dela que nós podemos viver. Foi assim que Martinho Lutero despertou: o justo viverá por fé. Mas existem alguns que querem fazer uma fezinha. Olha, o próprio nome diz, fazer uma fezinha. Que tipo de fé é essa? Diminutiva. A nossa fé é superlativa, que é a fé do tipo de Deus. Veio dele, volta para ele, e a coisa acontece. Porque eu posso tentar, com autoajuda, pegar e falar assim, essa fezinha vai dar certo, e dá ruim. Agora, o que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Crer na palavra de Deus é a coisa mais sana e mais segura de se fazer. Amém, Jesus? Aleluia. Então preste atenção, essa fé nada tem a ver com a fezinha, nada tem a ver com aquela música que canta também, misericórdia, né? Como que é? Eu vou andar com fé? Com a fé não costuma falhar. A sua fé, se a sua fé não costuma falhar, é que às vezes ela falha, às vezes ela não falha, né? Esse não é a fé, a única fé, não é a fé de Deus. A nossa fé não falha. Não, você não é crente, é? A nossa fé não falha, povo de Deus. Eu não vou andar com fé, porque com a fé não costuma falhar, não. Eu vou andar com a fé de Deus, olhando firmemente ao autor e consumador da fé, porque essa fé jamais, em tempo algum, falhou, falha e falhará, porque Ele é fiel. Amém, Jesus? Então, sabe, outras músicas falam, tenha fé na vida, tenha fé, irmão. Se isso fosse verdade, o mundo estava uma maravilha, o povo tem fé na vida, vai dar certo, e vira o ano, põe em branco e fala, vai dar certo, tenha fé na vida. Não é essa fé, gente, não é. É em Cristo Jesus. Quem está entendendo e pode dizer amém. Então, sem a mesma fé, sem unidade. Um só batismo é uma só imersão no corpo de Cristo.
pois o batismo celebra a nossa inclusão no corpo. A ceia celebra a nossa comunhão no corpo. Por isso que nós ceamos todos os meses. Se Jesus não voltar em fevereiro, nós vamos cear, ou em janeiro, e até o primeiro domingo de fevereiro, nós vamos cear em fevereiro. Por quê? Porque a ceia celebra a comunhão. Comunhão uma só vez? Não, é até que ele vem. Então, tantas vezes quantas forem necessárias. Mas e o batismo? Quantos? Um só. Porque você imerge, você entra uma vez só no corpo. Amém? Então existe um só batismo. Isso se refere a um ato espiritual interior e não um ato cerimonial exterior. Porque às vezes as pessoas já batizaram exteriormente mais de uma vez. Ah, pastor, eu me batizei, não tinha entendimento, quero me batizar de novo. Ah, eu me batizei, era por aspersão, e agora eu sou batista, tem que ser por imersão. Querido, isso é externo, é significativo e tem, claro, um peso de ordenança de Jesus. Mas o que nós estamos falando no texto, um só batismo, é o batismo espiritual, é o ato espiritual interno. Não existe como batizar novamente. Você já foi imerso no corpo de Cristo. Por isso Paulo também diz aos Romanos capítulo 6, verso 4, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. E finalmente, e você pode ficar de pé no seu lugar, um só Deus e Pai de todos. Quantos deuses? Um só. Os deuses que os homens costumam dizer que existem, eles não são coisa alguma nesse mundo. A própria Bíblia diz isso. Os deuses que o mundo tenta levantar, eles não conseguem nem ter a inicial em maiúsculo, porque é um Deus que não existe, fruto da imaginação do homem, na dependência da transcendência, mas buscando a via errada. Nós precisamos entender que esses deuses, eles têm olhos, mas não, eles têm boca, mas não, eles têm mãos, mas não, eles têm ouvidos, mas não. O nosso Deus ouve a sua oração. Os olhos dele estão olhando em tempo real para você. A mão dele está estendida para te salvar. E ele fala, ele verbaliza, às vezes até por meio de um botafoguense como eu aqui nessa noite. Ele fala. Feche seus olhos. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Paulo gosta de enfatizar Deus como Pai, e isso é muito significativo, pois se Ele é o nosso Deus e Pai, e somos todos seus filhos, logo somos irmãos uns dos outros. Temos o mesmo pai, temos o mesmo irmão mais velho, que não se envergonhe de nos chamar de seu irmão. Portanto, somos irmãos uns dos outros, somos família. E isso é tão poderoso, porque quando Jesus ensinou a orarmos, Ele ensinou a oração dominical aos discípulos dizendo: Pai nosso, Pai nosso. E exatamente porque, embora seja um Pai, mas há muitos filhos, entre os quais nós somos uns deles. E eu queria agora que você, com os olhos fechados, com a mão no seu peito, na altura do seu coração, eu sei que, apesar de mim,
e das minhas limitações para transmitir a mensagem. Eu creio que o Espírito Santo transmitiu essa mensagem sem ruído e de forma infalível ao seu coração. E por isso que agora o seu coração está ardendo, numa expectativa santa, numa esperança de receber o amor de Deus. E o Espírito Santo vai se encarregar, porque a esperança não se confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E a nossa oração vai ser essa: abrir o nosso coração para que Ele derrame esse amor e essa graça, e sejamos um. Então, você que está aí, aqui, feche os seus olhos, coloque a mão no seu peito e repita essa oração que faremos juntos, dizendo: Senhor, todos digam: Senhor, eu ouvi a Tua palavra, ela gerou fé em meu coração, por isso agora eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e salva-me, Senhor. E eu, papai, que um dia estive na Tua casa, na Tua presença, mas me afastei. Hoje, arrependido, eu volto para a Sua presença, para a Sua casa, para a família de Deus. Coloca um anel no meu dedo, sandálias nos meus pés, me dê vestes novas, porque o Filho voltou. Aí mesmo, com os olhos fechados, no seu lugar, você fez esta oração, fizemos juntos. Seu coração está ardendo? Você se identificou com esta oração? Você está dizendo agora: essa é a minha oração, me identifiquei com ela, mas também essa é a minha decisão. Então eu gostaria que você levantasse agora uma das suas mãos, que eu quero orar por você. Isso, levante a sua mão aí onde você está. Você que fez essa oração e se identificou com ela, você pode levantar a sua mão aonde você está. Eu quero orar por você. Levante a sua mão, você que fez essa oração e se identificou com ela. Eu quero pedir agora, sem constrangimento, você que fez essa oração, levantou a sua mão, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Amém? Venha aqui à frente, você que levantou a sua mão. Venha. Cadê os consolidadores para ajudarem, vendo as mãos que foram levantadas? Meus consolidadores, venha, você que levantou a sua mão, saia do seu lugar. Isso. Vocês podem ficar acompanhando os irmãos que estão com as mãos levantadas. Isso. Amém. Venha, isso. Sabe, muitas vezes há uma resistência no nosso coração. Pode ficar aqui à frente. Cadê os consolidadores para trazê-los aqui à frente? Isso, de frente para mim, por gentileza. Isso. Às vezes nós temos alguma resistência porque achamos que nós temos a nossa religião. Lembre-se que o corpo de Cristo não é feito por pessoas religiosas que têm a sua religião. O corpo de Cristo é feito por pessoas que decidiram, numa decisão de confessar publicamente Jesus como Senhor e crer com o seu coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos para salvá-lo. Então você pode sair do seu lugar. Você que está aí, seu coração está ardendo, seu lugar não é aí, é aqui. Venha. Pai, em nome de Jesus nós oramos, Pai. Jesus disse: o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Logo, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E a Deus, nós nos alegramos por esta alma, por esta vida, por esse homem, por esse irmão que se rende ao senhorio de Cristo, entrega a sua vida ao Senhor, volta aos caminhos do Pai. Pai, revele o seu amor como nunca antes, que ele sinta como nunca antes o seu amor, que nada pode separá-lo do seu amor, e
que também ele entenda que não há mais condenação sobre ele. Nós oramos e o abençoamos no nome de Jesus. Amém. Amém. Qual que é o nome do senhor? Irmão Ronei. Quando eu olho para o senhor, eu me vejo, porque um dia eu também levantei minha mão e eu fui à frente, e aquilo fez toda a diferença. Jesus entrou no meu coração, eu me reconciliei com o Pai, sabe, foi o dia mais feliz da minha vida. Ainda que eu tivesse que passar por outros momentos de desafios, mas eu sabia que o Senhor estava comigo, e essa é a nossa esperança, Cristo em nós. Amém. Agora existe algo tão importante que Deus mesmo nos deu, a família, porque uma pessoa, se ela se isolar, ela acaba às vezes ficando mais frágil, e chega um momento em que um ombro amigo pode fazer a diferença. A Bíblia diz: melhor serem dois, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Então eu quero apresentar para o Senhor uma família espiritual, uma família da fé, família de Deus, família IBA. Amém? Vou contar até 3. Depois eu gostaria que o senhor se voltasse para trás para receber o abraço da família. Pode ser? Vamos contar a família? 1, 2, 3. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. Seja bem-vindo à família de Deus. Seja bem-vindo à família de Deus. Aleluia. Queridos, hoje de manhã eu pedi oração de um pastor, né, pastor Magela. Ele orou, só que a minha esposa precisou ir, e aí assim ficou algo, eu recebi, mas eu queria que a Ana recebesse também. Então vou chamá-la novamente, porque, como eu falei, daqui 2 dias nós faremos 25 anos de casados, né? Então vamos fazer a chamada Bodas de Prata, e para mim tem sido assim uma alegria. 50 anos de idade e metade da minha vida casado com essa princesa, essa rainha, essa mulher maravilhosa que caminha ao meu lado. Essas séries espontânea, essa mulher espontânea. Então eu quero chamar o pastor Carlos, irmã Leila, pastora Leila, pastor Rodrigo, pastor Almira, eu acho que está nos kids, né? Pastor Almira está nos kids. Os nossos pastores, que o pastor Roberto não está aqui, também o pastor Ellington também não está aqui. Amém. Queria que vocês orassem por nós. Amém. Fique à vontade aqui para orar por nós, por essas bodas. Glória a Deus. É uma alegria. Enquanto muitos casais, né, estão pensando em separar, nós estamos celebrando, né, 25 anos. Esse ano nós faremos também 40 anos. E vai ser uma festa, né? Amém. Nós vamos estar orando pela vida do pastor e da pastora Ana. Eu gostaria que você estendesse a sua mão para cá e começasse a ministrar sobre a vida dos pastores. Amém. Querido Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, o seu amado Filho, Senhor, nós te agradecemos pela vida dos teus filhos, ó Deus, por esses 25 anos, ó Pai, juntos. Senhor Deus, que o Senhor abençoe esta união cada dia mais. Senhor Deus, e que eles possam, Senhor Deus, viver ainda experiências maravilhosas com o Senhor.
vendo seus filhos, ó Deus, crescer na sua palavra, Pai. Senhor Deus, e vendo o ministério prosperar e vidas se espelhando na vida deles, ó Pai. Derrama uma unção toda especial sobre a vida dos teus filhos neste momento, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, que cada dia mais eles sejam unidos pelo amor, unidos, ó Deus, ao ponto de outros casais verem, Senhor Deus, e serem alcançados e abençoados em nome do Senhor Jesus. E que a tua palavra, Senhor Deus, seja pregada através da vida dos teus filhos, que eles possam, Senhor Deus, viver, Senhor Deus, os anos que o Senhor tem para eles em saúde, Senhor Deus, em alegria, e que eles tenham seus projetos estabelecidos no Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória seja dada ao nome do Senhor. Vou dar a bênção apostólica e nós vamos ali para fora também, né? A gente tem tentado fazer também essa saída, um tempo de comunhão com os irmãos, cumprimentando. Amém? Amém, pastora, né? Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão e consolação do Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe e vão na paz. Semana de bênção e vitória em nome de Jesus.